todos, eu sou o Diego Mesquita, sou professor da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas e recipiente do programa Jovem Cientista do nosso Estado, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. E minha área de pesquisa é Machine Learning, também conhecido em português como aprendizado de máquina, que largamente é o que se entende hoje em dia como inteligência artificial. A ideia hoje é dar para vocês uma introdução da área de maneira bem ampla e tentar passar um pouco do que se quer dizer quando se fala de um algoritmo de aprendizado de máquina. Com sorte, essa palestra vai ter um papel motivador para vocês seguirem a área no futuro. Então tá. Então, apesar das pessoas entenderem pouco tecnicamente do que se quer dizer com o algoritmo de aprendizado de máquina, eles estão na nossa vida de maneira integral, né? E influenciam em vários aspectos dela. Então, mais recentemente, a gente viu o advento dos LLMs, esses Large Language Models, como ChatGPT, DeepSeek e afins, né? Que estão, de fato, mudando a maneira que a gente se relaciona com o trabalho e com a própria internet. Mas tem algumas outras coisas, algumas mais mundanas e outras mais abstratas ou menos palpáveis, que também são perpassadas por IA, né? Várias outras coisas, né? Então, alguns exemplos, né? Então, alguns anos atrás a gente viu a primeira imagem do que seria um buraco negro por causa de algoritmos de visão computacional que podem ser vistos como uma sub-área, uma área com grande interseção com aprendizado de máquina. Além disso, algoritmos de aprendizado de máquina já foram responsáveis pela criação de novas drogas, como é o caso do Helium, e, né, indo para coisas mais palpáveis, algoritmos de aprendizado de máquina também estão por trás do sistema de sugestão das plataformas de streaming que a gente usa no dia a dia, como Netflix, Hulu, Amazon Prime e afins, bem como de coisas bem mundanas, como esses robozinhos que vagam pela casa tentando remover poeira, detritos e afins, e muitas vezes falham miseravelmente. Tá, legal. Então, apesar disso, né, apesar de IA estar em tudo que é canto, e Machine Learning estar em tudo que é canto, de forma geral existe, como a gente estava falando, um desconhecimento técnico da população sobre o que esse tipo de coisa quer dizer, né? Então, eu vou compartilhar para vocês agora, aqui com vocês, um momento, ou uma troca de falas que aconteceu entre legisladores americanos e um CEO do Google naquele tempo, certo? Sobre como funciona o mecanismo de busca do Google. O vídeo é em inglês, então eu vou reproduzir só alguns segundos e eu mesmo traduzo, certo? Right now, if you Google the word idiot under images, a picture of Donald Trump comes up. I just did that. How would that happen? How does search work so that would occur? Então, a pergunta aqui é mais ou menos a seguinte, né? Se eu for no Google e eu escrever a palavra idiota, a imagem de Donald Trump aparece, né? Como é que isso funciona? O que acontece? We provide search today for any time you type in a keyword. We, as Google, we've gone out and crawled and stored copies of billions of web pages in our index. And we take the keyword and match it against web pages and rank them based on over 200 signals. Things like relevance, freshness, popularity, how other people are using it. And based on that, at any given time, we try to rank and find the best results for that query. And then we evaluate them with external raters to make sure that, and they evaluate it to objective guidelines. And that's how we make sure the process is working. So it's not some little man sitting behind the curtain figuring out what we're going to show the user. It's basically a compilation of what users are generating
and trying to sort through that information. Então o que acontece aqui é que o CEO do Google tenta explicar que existe um algoritmo que decide o que vai ser mostrado em que prioridade para o usuário, né? Baseado em similaridade de palavras-chave entre a busca e as páginas da web que estão indexadas por eles e afins. E a legisladora segue para perguntar, então não é um homenzinho que fica atrás do computador, dando a impressão que é uma coisa bem, que ela tinha a percepção de que era uma coisa bem manual, né, que aquelas coisas eram feitas ao vivo. Então, ou que eram predefinidas baseado na busca que o cara fazia. Então, apesar de um pouco tosco, né, isso ou um pouco engraçado, né, esse tipo de interação acaba, pelo menos, dizendo pra gente que a ignorância da população com relação ao que é um algoritmo de IA pode ser uma coisa alarmante, né, dado que às vezes isso pode acontecer até com pessoas que são responsáveis por criar e, né, modificar as leis que regem a nossa vida. Ou no caso aí dos americanos, a vida deles, né? Por nossa sorte. Mas, então, antes pra gente conseguir entender o que é um algoritmo de aprendizado de máquina ou de IA, eu acho que é mais importante, ou pelo menos é importante, a gente dar um passo para trás e se perguntar o que é um algoritmo, né? Então, o que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência de ações, né? E de alguma maneira, eu vou falar que é bem definida, que são encadeadas para gerar um objetivo específico, tá? Exemplo, uma receita, pelo menos se for uma receita bem feita, é um algoritmo. Se eu dou para você os ingredientes para fazer um bolo e você segue as receitas passo a passo, todo mundo acaba com o mesmo bolo. Se eu der para você, se der para outra pessoa, ou se der para você, se fizer 2 vezes, o resultado é teoricamente o mesmo bolo, ou bolos idênticos, né? Outro exemplo também por exemplo, essas dancinhas TikTok, certo? Pelo menos eu vi várias vezes que essas dancinhas TikTok tem uns sinaizinhos, né? Então tem o sinal aqui da mãozinha aqui por cima e tal. Então, dado que a pessoa sabe ler os sinais, né? Essa sequência de emojis e palavras pode ser vista como um algoritmo também, mais ou menos uma pessoa bem versada nas dancinhas do TikTok provavelmente consegue reproduzir a coreografia a partir dessa sequência aqui de símbolos. Tá, então e daí, né? O que você faz com o algoritmo? Bem, você faz o algoritmo é o seguinte, se você sabe que você quer resolver isso, você consegue descrever a solução de uma maneira procedural, né? De uma maneira que é uma sequência de instruções até chegar nessa solução que você quer. O que você pode fazer é implementar isso em um computador, programar esse negócio em alguma linguagem de programação, certo? Dar para o hardware específico junto com a entrada que você quer, né? No caso no Google, por exemplo, seria a query, né? A sua busca do Google, e o computador te dá a resposta, certo? Por exemplo, né? Imagina que eu quero eu quero verificar se o número é inteiro, certo? Então eu posso pensar que a entrada a entrada ali do nosso que a gente vai dar é o número que eu quero verificar, certo? E o nosso programa ele pode parecer de uma maneira bem abstrata, né? Não está ligado a nenhuma linguagem de programação aqui. É o seguinte, né? Pode parecer esse negócio aqui da esquerda. Então, suponha que x é o númerozinho que a gente quer verificar se é primo. O que a gente precisa para ver se o número é primo, né? A gente pode pegar o número, dividir ele por ele menos 1, né? Se o número for divisível por isso, a não ser que ele menos 1 seja 1, né? O número não é primo, certo? E a gente para o processo. Se depois de eu fazer isso, eu não conseguir decidir que ele não é primo, eu posso tentar dividir ele por x menos 2. Se ele for divisível, aí eu concluo que não é primo e paro. Caso contrário, eu vou
continuo fazendo isso até que eu subtraia o suficiente dele do número original do x, né, para chegar no 1. Então o algoritmo poderia aparecer com isso aqui, né? Então eu crio aqui um z, certo? Falo que ele vai receber o valor do x menos 1. Então, por exemplo, se o x é 4, o z vai receber 4 menos 1, que é 3, certo? A priori, antes de eu verificar qualquer tipo de divisão, eu falo que o número é primo, porque eu vou descendo, né, até chegar no 1. Se chegar no 1, ele vai continuar sendo primo. Se eu achar um número no meio, eu vou falar que ele não é primo, certo? Vou trocar o status dele de primo para não primo. Tá? Então, enquanto esse z não chegar no 1, eu vou ficar diminuindo 1 a cada passo, né? Se eu não achar o divisor, eu divido x pelo z. Se o resultado for um inteiro, ou seja, se não tiver resto, então o x não é primo, né? O status do x passa para não primo, né? O valor desse primo aqui passa para falso, né? Do que era verdadeiro. E eu paro o procedimento. Acabou, né? Eu não preciso continuar esse loop que a gente tinha descrito. Caso contrário, eu pego o z que eu tinha, subtraio 1 e vou para frente, né? Então, por exemplo, né? Se a gente fosse pegar aquele caso do 4, na primeira vez que a gente chega nesse enquanto o z é maior do que 1, a gente verifica se o z é maior do que 1, no caso o z é 3, né? Então ele é. A gente vê se 4 dividido por 3 é inteiro, não é o caso, então a gente atualiza o valor do z, né? Então o z vira o valor que ele tinha menos 1, né? Vira 3 menos 1, vira 2. Né? Aí a gente vem de novo aqui para cima, verifica se o z é maior que 1, é maior que 1, é. Agora a gente verifica se o x dividido por z, que no caso é 4 dividido por 2, é inteiro, que é o caso, né? Então o x é divisível por 2, nosso número não é primo e acabou o procedimento. Show. Então quando a gente sabe quando a gente sabe resolver o problema, a gente normalmente consegue escrever um algoritmo que pode ser implementado numa máquina, né, e dá pra gente a resposta correta. No entanto, tem alguns problemas que são mais difíceis de especificar do ponto de vista do que é uma boa solução para ele. Por exemplo, né, se eu tenho, digamos que eu vi um apartamento no meio da rua, certo? E eu tenho alguns dados sobre esse apartamento. Eu tenho, por exemplo, a área total do apartamento. Ele está à venda. Eu tenho a área construída, tenho o ano que foi construído, tem alguns indicadores ambientais sobre a área na qual o imóvel está colocado, sei a densidade populacional, entre outras coisas. Se esse é o caso, eu consigo dizer qual é o valor desse imóvel? Eu consigo dizer por quanto esse imóvel vai ser vendido? Me parece um pouco menos trivial, né? Então, dado que tem isso, né? Dado que a gente tem esses problemas que não são muito claros, como a gente escreve um programa que vai cuspir a solução certa, esse é o tipo de problema que a gente está interessado quando está lidando com machine learning, ou quando está falando de aprendizagem de máquina. Então, qual é a ideia? A ideia é que enquanto em computação clássica eu pego um algoritmo, pego uma entrada para o algoritmo, um dado, e peço a saída, aqui a ideia é construir um meta-algoritmo, ou um algoritmo que escreve algoritmos. Então eu imagino, né, o que eu assumo é que, apesar de eu não saber como calcular o preço do apartamento, eu tenho dados, então eu tenho anotações, eu tenho vários apartamentos, eu sei vários apartamentos que foram vendidos no passado, sei dos valores que eles foram vendidos, né? Eu dou esses valores, eu dou os apartamentos, né, os dados dos apartamentos junto com os valores que eles foram vendidos, e eu espero, eu espero, usando esse algoritmo de aprendizagem de máquina, que a saída seja um programa capaz de computar o valor por qual um novo apartamento que não está previsto aqui vai ser vendido. Isso de alguma maneira minimamente fidedigna. Então, bem, se eu tenho isso, eu posso jogar
uma vez que eu tenho esse programa, né, eu posso usar ele do mesmo jeito que eu fazia em computação clássica. Eu pego lá o programa que foi a saída do algoritmo de aprendizagem de máquina, né, jogo ele no computador junto com a casa nova, o apartamento novo que eu quero calcular o valor, e olho o que saiu, o que ele me deu de resposta. Show. Então vamos assim, só para ter um sabor, né, do que de como é que mais ou menos funciona um algoritmo de aprendizagem de máquina. Vamos tomar um caso bem simples. Então é o seguinte: quando você vai, como a gente está falando, né, a gente está em busca de um meta programa, tá? Então uma coisa que é chave em aprendizagem de máquina é você escolher o formato desse metaprograma, ou qual é a classe de metaprogramas da qual eu vou tirar esse programa que vai ser a saída do meu algoritmo de aprendizagem de máquina, certo? Então uma classe bem simples, por exemplo, é a seguinte: eu posso imaginar que aquelas propriedades da casa, né, elas são quantias numéricas, certo? Representadas em descritores que são variáveis que eu estou chamando de x1, x2, x3. Então talvez o x1 seja o tamanho total, x2 o tamanho construído, x3 o ano de construção, etc. Certo? E eu posso falar, olha, o meu programa, ou um exemplo, né, eu posso falar que o meu programa ele vai ter uma cara assim, ela vai cuspir uma combinação linear desses descritores aqui do apartamento ou da casa. Então eu vou pegar o x1, né, vou multiplicar por um valorzinho real, vou somar com x2 vezes outro valor real, e assim eu vou, né, até somar para todos os descritores que eu tenho, e depois eu somo aqui uma constantezinha, certo? Então isso aqui, no caso bidimensional, é uma reta, tá? Se, no caso, digamos que a gente tivesse só a área do imóvel, né, a gente poderia falar que só teria um x1, não teria x2, x3, e o nosso programa iria cuspir talvez um W vezes o x1 mais um valor qualquer, tá? Então, intuitivamente, se isso tivesse tudo no mesmo bairro, achar o W certo talvez fosse achar o valor do metro quadrado daquela área. Tá, legal. Então, como a gente estava falando, né, a gente assume que a gente é dado um conjunto de observações, né, de casas que foram vendidas no passado, junto com o preço que elas foram vendidas, né, certo? Então aqui eu tenho esse bancozinho de dados bem pequenininho, que tem duas casas, ou 3 casas, perdão, com 2 escritores para as casas, a área construída delas e a idade, certo? E aqui bem à direita, eu tenho os preços que elas foram vendidas. Então aqui tem um apartamento, um apartamento de 200 metros quadrados, construído há 67 anos, né, que foi vendido por 1.500.000, tá? Então se eu tenho isso, né, bem, eu poderia eu poderia escolher um programa qualquer, arbitrário, dentro daquela nossa família de programas, que é basicamente escolher um W1 e um W2, e ver o que acontece, certo? Só como exercício aqui. Então, o que a gente pode... Bem, digamos que a gente escolhe W1 igual a 10.000 e W2 igual a menos 5.000. E aquele nosso B, que é aquele meio termo livre, a gente vai falar que é 100.000. Tá? Então, isso quer dizer que se a área construída fosse 0 e o imóvel fosse novo, então ele já ia sair valendo 100.000. Tá? Então, o que a gente faz? Se a gente escolhe esses valores, né, o valor que a gente vai prever para esse primeiro apartamento aqui é 1.765.000, um pouquinho maior que isso aqui, 1.500.000, né? Para o segundo imóvel a gente vai prever 1.375.000, quando a gente deveria ter, quando a gente gostaria de ter alguma coisa próxima de 1.200.000, e para o terceiro a gente ia prever 890.000, quando a gente queria ter alguma coisa próxima de 1 milhão. Então, a gente poderia talvez, né, ou, na verdade uma coisa razoável aqui, seria a gente medir essas diferenças entre o que a gente previu e o preço que a gente observou, certo? E
e usar elas para medir quão bom é a nossa função. Então a gente pode, por exemplo, tirar a distância entre o valor previsto, ou calcular a distância entre o valor previsto e o valor real, né, para cada uma dessas amostras e somar. Certo? Se fosse esse o caso, né, a gente tem agora um score, né, tipo, tem uma coisa que diz para a gente quão bom são esses pesos, pelo menos para explicar os dados que a gente observou. Né. Então aqui, por exemplo, a gente tem esse valor aqui, né, é o somatório dos nossos erros ao quadrado. Eu também poderia pegar outros valores agora, já que a gente concordou em uma medida de qualidade de ajuste, eu poderia testar outros valores, W1, W2 e de B, e ver o que acontece, certo? Então, aqui, por exemplo, né, eu escolhi W1 igual a 20, W2 igual a menos 10 e B igual a 200. Certo? Você vê que as predições da gente mudam aqui, né? O erro ao quadrado somado para cada uma dessas coisas aqui tem esse valor aqui, que é claramente maior do que a gente tinha antes, certo? Então, os valores anteriores, né, de W1, W2 e B são preferíveis a esse. Então, beleza, né? Eu poderia testar várias W1, W2 e B aí até alcançar e tentar achar algo que fosse razoável. No entanto, esse problema que a gente está tentando resolver, ele tem um pouco mais de regularidade e a gente poderia se aproveitar dele para tentar achar um W1, um W2 e um B ótimos. Então, o que acontece, né? O problema que a gente está tentando resolver, ele tem esse formato aqui, certo? Então, digamos que eu tenho N aqui é o número de amostras que eu tinha, ou de coisas naquela tabela, que eram 3, certo? X é um vetor com aqueles descritores que a gente tinha, o x1, o x2, né? E f de x é x1 vezes w1 mais x2 vezes w2 mais o b. Tá? Então é a nossa predição. Então isso aqui é só o somatório dos erros ao quadrado. Y é o valor que a gente observou pelo qual a casa I foi vendida, ou a iésima casa foi vendida. Então, se a gente simplificar muito, eu vou simplificar para ficar mais visível aqui as coisas, mas se a gente simplificar, né, mais ainda e pensar que a gente só tem um descritor, né, para casa e exigir que o B seja 0, a gente poderia escrever f de x como w vezes x, w sendo um pezinho com um escalar, tá? Então, aquela função da gente, ela vira um somatório sobre todas as amostras de x I, né, sendo a iésima amostra x i, w menos a saída observada para ela, certo? E usando um pouquinho de cera de cotovelo, né, a gente chega nessa fórmula aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um termo aqui que ele é quadrático, ou que ele tem esse quadrado aqui no w, certo? A gente tem um termo que é linear no w e tem um termo que não depende do w, tá? Isso aqui é um somatório de distâncias, né? Então, o que a gente tira disso, né? A gente tira que, se a gente plotasse isso aqui como função de w, a gente ia perceber que essa função ela parece uma cuia. Quando o w é unidimensional, ela tem esse tipo de formato aqui, não é uma cuia desse jeito aqui, né? E o que a gente está procurando, na verdade, é esse mínimo aqui, esse ponto aqui, tá? E se esse troço parece uma cuia, desse jeito, basta a gente, e se a gente, digamos que a gente escolheu o W que está aqui, né? A gente poderia dar pequenos passos na direção que a função diminui, né? Para eventualmente chegar nesse ponto de mínimo da função. Legal, né? No caso que o W ele é multidimensional, as coisas não mudam muito, né? O que acontece é que agora você tem uma cuia em altas dimensões, né? Então, em 2 dimensões, o negócio poderia aparecer com isso aqui, né? Se a gente tivesse só o W1 e o W2, ou se a gente tivesse W1 e B sem W2, tá? Legal. Beleza, né? Então o algoritmo o procedimento, né, que formaliza essa nossa ideia de andar na direção ao contrário à direção de crescimento é chamado de gradiente descendente, né? E ele funciona mais ou menos assim. Então a gente pega lá a função que a gente quer minimizar, né? E no caso aqui, nosso erro quadrático, que ainda não é naquele caso univariado, né? Aqui é o L, tá? A gente começa de um ponto arbitrário qualquer,
que nem a gente tinha feito antes lá, que a gente, quando estava testando valores diferentes de W1, W2 e B, a gente só escolheu a esmo. E a gente vai lá, vai lá na função desse ponto e calcula coeficiente da reta tangente a função nesse ponto, né? O que esse coeficiente diz pra gente, né? Bem, esse coeficiente, né, ele pode ser interpretado da seguinte maneira: se eu der um passozinho para a direita aqui no caso, bem pequeno, no W, né? Como o valor de L de W muda. No caso da gente, se a gente der um passo para frente, o valor de L de W ele vai para trás, né? Então esse coeficiente ele tem que ser um número negativo. O que diz pra gente que a direção de decrescimento da função é aumentar o valor do W, pelo menos para esse ponto aqui, né? Então a gente vai andar nessa direção, na direção de decrescimento, dando um passinho bem pequeno, né? Aqui não é tão pequeno, mas idealmente bem pequeno, e que é exatamente andar contra a direção de crescimento, né? Então a gente estava aqui, né? A gente anda nessa direção aqui para baixo, né? Então a gente pega aqui, dá um passinho, né? Multiplica esse coeficiente por uma constante que eu escolhi aqui e ando nessa direção, certo? Calculo de novo o coeficiente da reta tangente, né? Tipo, então a direção de crescimento é para cá, né? A gente dá um passo contra a direção de crescimento, que é um pouquinho para a direita, chega um pouquinho mais perto do mínimo dessa função que a gente está procurando e itera isso várias vezes até a gente cansar. Então esse tipo de ideia, de andar nas direções de decrescimento ou contra a direção de crescimento de uma função é central em técnicas de aprendizagem de máquina, né, e na prática de aprendizagem de máquina. E apesar da gente ter falado desse caso bem simples, né, nesse caso em que a hipótese da gente, né, o programa da gente, ele cospe uma combinação linear dos excitores, esse mesmo tipo de ideia pode ser aplicada para modelos que fazem curvas bem mais complexas, né, como esse tipo de coisa aqui, né, com um polinômio, tá? E só com uma nota assim lateral, apesar de a gente ter falado de minimizar aquele erro nos dados observados, não é bem isso que a gente quer, né? Eu apresentei um negócio desse jeito para simplificar, mas na verdade a gente quer que o que a gente aprendeu, essa curva que a gente aprendeu, esse programa que a gente aprendeu, ele funcione bem para novas casas, tá? Então, se o nosso programa ele é altamente flexível, por exemplo, se o nosso programa ele é um polinômio de grau altíssimo, né, muito maior do que 5, ele poderia interpolar vários desses pontos aqui, fazer uma superfície bem louca. Talvez quando a gente plugasse um valor novo um apartamento novo, a saída para esse esperado fosse uma coisa bem surreal, né? Aqui mesmo, por exemplo, a gente tem uma coisa um pouco estranha, se a gente pensar nossa situação em que o descritor é só o tamanho do apartamento, a gente tem alguma faixa aqui de apartamento, ou de valores em que você tem essa quase parábola aqui, né, crescendo até certo tamanho de apartamento e depois diminui. É uma coisa um pouco estranha, né? Você imaginaria que um apartamento fosse alguma coisa mais parecida com sempre crescendo com tamanho, pelo menos em média, coisa do tipo, né? Então, desses modelos bem flexíveis, né? Arguivelmente, o mais famoso são chamadas redes neurais, tá? E, legal. Então, a ideia principal de uma rede neural ou de redes neurais nada mais é do que construir funções potencialmente complexas ou intrincadas a partir da composição de funções bem simples. Então aqui tem um exemplo da rede neural bem popular, chamada Multilayer Perceptron, que é definida a partir da composição de N, no nosso caso N, eu escolhi, N funções mais simples, né? Gn-1 até G1, finalmente aplicadas na variável x, certo? E cada
funçãozinha dessas aqui, por exemplo. Então o G1, eu vou, por exemplo, falar que ele pode cuspir para mim a partir do X um vetor com, digamos, 3 entradas. Eu escolhi o número, sabe? E cada uma dessas entradas, ela normalmente é computada com uma combinação linear do X mais uma constantezinha transformada por uma função não linear. Tá? Então, por exemplo, no nosso caso que o x é univariado, a gente poderia ter uma função, a saída disso poderia ter essa cara aqui. Tá? Eu fiz uma escolha arbitrária aqui da função não linear. Então, se eu tivesse 2 saídas em vez de 3, por exemplo, só para simplificar a vida da gente, eu poderia imaginar que G1 me cospe ou pelo menos tem essa função aqui, ela é descrita por essa função a partir do x, concatenado com a saída dessa função aqui. Tá? Então, me cospe um vetor bivariado que tem esse valor e esse valor aqui. Tá? Então, o que é interessante, né? O interessante é que quando eu compor o G1 com o G2, eu vou poder fazer combinações lineares dessa função aqui. E se eu fizer esse tipo de combinação linear, né, eu posso acabar tendo formas que parecem com isso aqui. E se eu tivesse, digamos que eu tivesse várias saídas, né? Se eu tivesse, na verdade, em vez de G1 cuspir 2 coisas dessas aqui, G1 cuspisse 4, talvez eu pudesse ter uma combinação, fazendo esse mesmo tipo de escolha de pesos, né? Desses valores W aqui, eu posso ter uma combinação que me dá uma escada aqui. Tá? E, a priori, eu poderia repetir esse tipo de raciocínio para aproximar qualquer curva que eu tivesse aqui usando esse tipo de retângulozinho. Então, o ponto aqui, ninguém vai fazer isso na mão, né? Mas o ponto aqui é que, apesar das saídas dessa primeira camada da gente parecerem bem simples, à medida que a gente vai compondo as funções, a gente começa a conseguir fazer coisas bem intrincadas. Tá? Bem, apesar de a gente ter focado basicamente nesses casos meio pitorescos, ficar falando de apartamento, prever o preço deles, a aprendizagem de máquina, como vocês já devem ter ouvido falar, é bem mais amplo do que tratar ou prever coisas sobre dados vetoriais, né? Pode ser usado para criar modelos sobre imagens, sobre moléculas, sobre texto, né? E portanto tem mais diversa gama de aplicações nas ciências naturais e ciências exatas. E além desse viés prático, né, o viés aplicado, apesar dessas coisas funcionarem bem na prática, ainda existe um gap de conhecimento, um vácuo de conhecimento grande sobre como essas coisas funcionam em detalhe, certo? Tanto conhecimento empírico como conhecimento prático, ou até metodologia também. Então, por exemplo, né, prover explicações de como o modelo funciona por dentro é uma área de pesquisa em aberto dentro de aprendizagem de máquina. Por exemplo, poderia estar interessado em falar para o usuário, tentar dar uma intuição do que levou a rede neural que eu tinha a falar que um gato, a foto de um gato de fato corresponde a um gato, não? Ou uma foto tem um gato. Tá? Eu também poderia estar interessado em desenvolver maneiras de dar para o usuário algum tipo de noção de quanta certeza eu tenho sobre a saída do programa que eu dei para ele, né? Do nosso modelozinho. Então, poderia talvez estar interessado em dar um intervalo de confiança e delinear quais são as condições teóricas necessárias para que esse intervalo tenha alguma garantia de qualidade. E, além disso, tem fundamentalmente também, né, não é muito claro qual é a influência que, pelo menos não é tão claro, apesar de haver avanço na área, com a influência dos algoritmos de otimização, ou seja, aquele tipo de algoritmo que a gente estava usando para escolher os Ws, aquele gradiente descendente,
tem na capacidade do meu modelo funcionar bem em dados não observados, né? Ou seja, o que nesse processo de fato faz com que eu acabe com um programa que vai prever um preço adequado para uma casa que eu não observei anteriormente. Então, eu espero que isso tenha motivado vocês a estudar mais sobre aprendizagem de máquina e dedicar seus estudos aí às ciências básicas necessárias a compreender o que está acontecendo por debaixo dos panos. Tá? Obrigado pela atenção e se vocês quiserem mais informações, vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail ou de redes sociais.